Olá, boa noite. Estamos iniciando aqui nosso JI Notícias desta terça-feira, 13 de abril. O jornal com as notícias mais comentadas de Dracena, região e do Brasil. Produção e redação de Vanderlei Valério e Gabriel Montrezol. Apresentação de Vanderlei Valério e eu, Gabriel Montrezol. Direção administrativa de Viviane Regazzoli. E direção de jornalismo de Fernando Pereira. O seu JI Notícias está começando. Prefeito acompanha governo estadual e divulga decreto que permite atividades esportivas sem público. O prefeito André Lemos divulgou o decreto municipal na tarde desta segunda-feira que permite o atendimento presencial de lojas de materiais para construção. Este setor do ramo de construção civil é o que mais emprega mão de obra qualificada e estava sofrendo com a falta de alguns materiais específicos. Pelo novo decreto também fica permitida a retomada dos eventos esportivos sem a presença de público e seguindo as restrições estabelecidas pelo governo estadual. Por enquanto, Dracena segue o Plano São Paulo, que agora encontra-se na fase vermelha. Coleta de lixo de madrugada de sábado vai passar para o domingo. A Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente e Limpeza Pública informa que todos os setores onde havia coleta de lixo na madrugada de sábado passará a ocorrer na madrugada de domingo. Alerta ainda a população para não descartar materiais cortantes no lixo comum, sem o devido cuidado, como garrafas quebradas, copos, agulhas, entre outras, para que não aconteça acidentes com os catadores. No momento do descarte desse tipo de material, é importante que seja feita com consciência, embalando com todo cuidado, caso contrário os coletores poderão se ferir até com gravidade. Câmara Municipal, arquivado o caso Davi Silva, prossegue a investigação de Sara Scarabelli. A reunião na Câmara Municipal desta segunda-feira foi movimentada em relação aos casos de pedido de cassação contra o vereador Davi Silva e a instalação de comissão processante contra a Sara Scarabelli. O primeiro caso da noite foi de Davi Silva, com a leitura da conclusão da comissão de vereadores que teve Júlio César Monteiro como relator, que concluiu pelo pedido de arquivamento do caso, tendo em vista que não houve dolo citado contra o vereador. Na votação de 10 vereadores, 9 deles votaram favoráveis ao arquivamento, sendo que Maria Mateus votou pela continuidade do processo. Na segunda leitura da noite, em questão a Sara Scarabelli, a comissão de vereadores, sob a presidência de Célio Ferregutti, com Vitinho Palhares da relatoria e Rodrigo Castilho como membro, o relatório final também concluiu pelo arquivamento. Entretanto, em votação dos vereadores para aceitação ou não do relatório da comissão, o resultado foi de 5-5, e neste caso quem decide é o voto da Minerva, do presidente da Câmara Municipal. Na orientação para a votação, os vereadores favoráveis pelo arquivamento deveriam dizer sim, enquanto que os contrários deveriam dizer não. Tudo caminhou bem até a votação do presidente Claudinei Melão, que na emoção da declaração do voto começou dizendo sim, dando a impressão que estava votando pelo arquivamento do caso. Entretanto, nas explicações de voto, o Melão deixou claro que estava votando pela continuidade da investigação e teve que dizer não em alto e bom som, dissipando a dúvida que pairava no ar do recinto camarário. O vereador Pedro Trabuco contestou o voto, logo explicando pelo nobre edil, presidente da Câmara Municipal Claudinei Melão, que foi apenas um erro. O processo segue agora na fase das oitivas, quando serão ouvidas as testemunhas da acusação e acusada. Tudo deverá terminar em 90 dias. Depois disso, os membros da comissão processante farão um novo relatório, recomendando o arquivamento ou cassação da vereadora Sara Scarabelli. Ainda há muitas dúvidas como serão os trabalhos na sessão ao final das oitivas. As informações ainda divergem se os suplentes de Sara Scarabelli e Davi Silva serão convocados para a sessão de votação. O suplente de Davi Silva é o Ratinho de Jaciporã e o de Sara Scarabelli é o Marcão do Lanche. A grande dúvida é se Marcão do Lanche, como parte interessada na cassação de Scarabelli, não está impedido de participar da votação. A verdade é que a Câmara Municipal de Dracena passa por um dos seus piores capítulos da história, com pouco trabalho produtivo para a cidade. As atenções voltadas para a disputa de cassações, oitivas e reuniões, perdidas
sem que quase nenhuma discussão de cunho político benéfico para a cidade. Reunião hoje de manhã no Senai sobre o retorno das aulas presenciais. Além da secretária da Educação, Juliana Correia, e o prefeito André Lemos, também esteve presente a dirigente de ensino, Irmes Roque Matara, representando o Estado e as escolas particulares. O grupo de participantes se posicionou favorável ao retorno das aulas, porém, com cautela seguindo os protocolos sanitários à prevenção à Covid-19. Várias pessoas colocaram seus pontos de vista e sua experiência, quando em fevereiro houve uma tentativa de retorno presencial às aulas, sendo interrompido logo após o avanço da pandemia na cidade e na região. Vacinação para 67 anos de idade acontece. Nós só queremos explicar de que dissemos que a vacinação estava para 68 e, na verdade, amanhã será a vacinação para 67 anos de idade ou mais. Dupla é autuada em R$137 mil e presa após ser surpreendida com armas e quase 140 quilos de carne de capivara. 2 homens foram presos na madrugada desta terça-feira em Paulicéia por crime ambiental e porte ilegal de arma de fogo. De acordo com a Polícia Ambiental, com eles havia 137 quilos de carne de capivara e os dois acabaram autuados em R$137 mil. Ainda segundo a corporação, por volta das 23 horas desta segunda-feira, os policiais estavam em patrulhamento e visualizaram um faixo de luz e barulho de motor de popa às margens do Rio Paraná, nas proximidades da ilha Tibiriçá, quando gerou suspeita sobre eventual delito ambiental. A equipe se posicionou em local estratégico e por volta das 2h30 da manhã, nesta terça-feira, viu um carro saindo de uma área de embarque e desembarque de um loteamento, momento em que foi feita a abordagem. Campeonato Paulista. Com a volta do Campeonato Paulista, os jogos estão na TV para a alegria dos torcedores. Ontem à noite, o São Paulo recebeu o Bragantino no Morumbi e venceu pelo placar de 1-0 e engatou sua segunda vitória consecutiva na competição. Hoje à noite, o campeonato tem prosseguimento com a realização de mais 2 jogos. Às 20 horas na Arena Neoquímica, o Corinthians recebe a Ferroviária de Araraquara. Também às 20 horas em Santo André, a equipe do ABC recebe o São Bento de Sorocaba. Pela Copa Libertadores da América, o Santos Futebol Clube faz o jogo da volta contra o São Lourenço na Vila Belmiro. No primeiro jogo realizado na Argentina, o Peixe derrotou o adversário por 3-1 e hoje pode até perder por 1 gol de diferença ou por 2, se for a 0. Pela primeira vez na pandemia, a taxa de ocupação de leitos de UTI em Presidente Prudente chega a 100%. Pela primeira vez na pandemia, a taxa de ocupação dos leitos na unidade de terapia intensiva na área do Departamento Regional da Saúde chegou a 100% nesta segunda-feira. O dado foi divulgado no boletim oficial da Prefeitura de Presidente Prudente, que registrou mais 2 mortes causadas pela Covid-19 e ainda houve 5 óbitos suspeitos da doença. A Vigilância Epidemiológica Municipal recebeu mais 53 resultados positivos e as confirmações subiram para 19.093 casos. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 100%, enquanto a taxa de leitos de enfermaria está em 79,2%, considerando toda a área do Departamento Regional de Saúde. O Presidente Prudente possui agora 61.371 notificações de Covid-19, sendo que 40.293 já foram descartadas. Além disso, 229 exames aguardam resultados por parte de laboratórios e 1.985 esperam pelo encerramento de fichas no sistema. Essas são as notícias do momento no seu JI Notícias. Jornal Interativo, um jornal feito com você. O jornal que já virou TV.